Boa noite, turma da leitura compartilhada, todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao capítulo 12 do livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, do Augusto Cury, com o tema de hoje, um lugar de destaque para as mulheres na escola da existência. No projeto de Cristo não havia lugar só para os homens, os apóstolos e líderes masculinos, embora a sociedade da época supervalorizasse o homem. Nele, as mulheres tiveram um destaque fundamental. Elas sempre aprenderam com mais facilidade a linguagem do amor do que os homens. Aliás, os gestos mais sublimes dirigidos a Cristo foram produzidos por mulheres, das quais destacarei duas. Uma delas foi Maria, irmã de Lázaro, um dos amigos de Cristo. Ela possuía um frasco de alabastro contendo um precioso perfume, Mateus 26, 7. Aquele perfume era caríssimo, talvez a maior preciosidade daquela mulher. Maria amava muito seu mestre. Fora tão cativada por ele e por suas palavras incomuns que não sabia como expressar sua gratidão. Além disso, estava muito triste, porque, diferentemente dos discípulos, tinha entendido que Cristo estava próximo da morte. Diante de tanto amor e de tanta dor, ela teve um gesto inusitado. Deu-lhe o que possuía de mais caro. Quebrou o vaso de alabastro e derramou seu perfume sobre a cabeça de Cristo, preparando-o para sua morte, pois os antigos costumavam perfumar os cadáveres. Alguns discípulos consideravam sua atitude um desperdício. Entretanto, para ela, ao contrário de um desperdício. Aquilo era muito pouco se comparado ao amor que sentia por ele, à dor da sua partida. Cristo entendeu a dimensão de seu gesto e ficou tão comovido que afirmou que onde as suas palavras fossem propagadas, o gesto de Maria seria divulgado em memória dela. Mateus 26, 13. O gesto daquela mulher foi um memorial de amor que chegou até os dias de hoje. Uma outra mulher também fez um gesto sublime para Cristo. Ela não possuía recursos financeiros nem um perfume tão caro para aspergir sobre ele, mas possuía um outro líquido não menos precioso: suas lágrimas. Essa mulher era desprezada socialmente e reprovada moralmente, porém Jesus havia passado por ela e transformado a sua vida. Vejamos a história. Cristo foi convidado a participar da refeição na casa de um fariseu. De repente entrou uma mulher chorando e derramou lágrimas sobre os pés de Cristo. E como não dispunha de toalha, constrangida, ela os enxugou com seus próprios cabelos. Lucas 7,38. Apesar de Cristo nunca ter exigido que as pessoas se dobrassem aos seus pés, muitos o fizeram. Os ditadores sempre usaram a força para conseguir tal reverência. Porém, as que se dobravam aos pés de Cristo não o faziam por medo ou opressão, mas por amor. Elas se sentiam tão compreendidas, amadas, perdoadas e incluídas que eram atraídas por ele. Aquela mulher era famosa por sua imoralidade. O fariseu anfitrião conhecia a história dela. Ao vê-la chorar aos pés de Cristo, começou a criticar os dois em seus pensamentos. Para aquele fariseu moralista e rígido, o gesto da mulher era um escândalo e a atitude complacente de Cristo inadmissível. Não concebia que alguém tivesse dignidade e se misturasse com aquele tipo de gente. O fariseu era ótimo para julgar, mas seu julgamento era superficial, pois não conseguia perceber os sentimentos mais profundos do ser humano. Não conseguia compreender que as lágrimas daquela mulher não expressavam um choro comum, mas eram resultado de uma profunda reflexão de vida. As palavras de Cristo tinham mudado seu viver. Ela aprendera a amá-lo profundamente e havia encontrado um novo sentido para a sua vida. E por isso, sem pedir licença, invadiu a casa daquele fariseu e debruçou-se sobre os pés do seu mestre. Não se importou com o julgamento que fariam dela.
Cristo ficou tão comovido com o gesto daquela mulher que, mesmo estando em situação delicada, cercado por tantos opositores, não se importou de desgastar mais uma vez a sua imagem social. Aquela cena era comprometedora. Poderia gerar interpretações erradas. Qualquer um que se preocupasse com a própria imagem ficaria incomodado pela maneira como aquela mulher entrara e pelos gestos que fez. Todavia, para aquele mestre afetivo, os sentimentos dela eram mais importantes do que qualquer coisa que outros pudessem pensar e falar a respeito. Cristo não lhe fez perguntas, não indagou sobre seus erros, não questionou sua história. Apenas compreendeu e tratou a mulher gentilmente. Em seguida, o mestre da escola da existência virou-se para o fariseu, provocou a sua inteligência e abalou os alicerces do seu juízo e de sua moralidade superficial com uma história. Ele falou sobre duas pessoas que tinham dívidas. Uma era aquela mulher e outra, o próprio fariseu. As duas pessoas tiveram suas dívidas perdoadas. Cristo levou a concluir que aquela mulher, por ter consciência de que sua dívida era maior, tinha valorizado mais o perdão, ficado mais aliviada e amado mais aquele que a perdoara. Com essa história, Cristo fez aquele crítico fariseu compreender que, pelo fato de aquela mulher ter feito uma profunda revisão de sua história, ela havia aprendido a amar mais do que ele, que se considerava justo. Ainda com essa história, levou-o a concluir que, embora conhecesse toda a lei judaica e se gabasse de sua justiça e moralidade, ele era infeliz, vazio e vivia uma vida teatral, pois não conseguia amar. Assim ficou demonstrado que onde a autossuficiência e a arrogância imperam, o amor não consegue ser cultivado. E por outro lado, onde impera a humildade e se faz uma revisão sem medo e sem preconceito da história da vida, o amor floresce como um jardim. O orgulho e o amor nunca florescem no mesmo terreno. As duas mulheres, com seus gestos delicados, surpreenderam aquele mestre que vivia surpreendendo todas as pessoas. Gestos assim evidenciam que, quando as mulheres entram em cena, conseguem ser mais sublimes do que os homens. Elas sempre foram mais rápidas para compreender e incorporar a linguagem sofisticada do amor, do mestre dos mestres. O amor sempre gerou gestos mais nobres e mais profundos do que o poder e a justiça moralista masculina. Assim é. Boa noite, gratidão, boa reflexão.